Olá, Virgem! Tudo bem com você? Meu nome é Glauci e este canal é o Maia Multidimensional. Virginianos queridos, se você está chegando agora aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo. Já te convido a se inscrever aqui, ativar o sininho para você receber informação quando a gente postar um vídeo novo aqui no canal. E já dá like nesse vídeo agora, antes que você esqueça, porque esse joinha me ajuda muito. Aqui eu tenho certeza que você vai gostar muito do conteúdo. Nós vamos fazer agora uma leitura, Virgem, para o mês de janeiro de 2025. E já aproveito para te desejar feliz ano novo, que seu ano novo seja muito abençoado, viu? Com muitas realizações, milagres, bênçãos, saúde. Então, nós vamos tirar aqui com o tarô 3 energias. Essas 3 energias, elas vão prevalecer, predominar, vai ser a energia cabeça aí do seu mês de janeiro. Signo de Virgem, janeiro de 2025. O que os virginianos precisam saber? Lembrando, Virgem, que é uma leitura coletiva, geral aí, né? Eu não tô conectado com ninguém especificamente. Então, pode ser que agora o que a gente for trazer aqui não fale com você, com o seu momento, tá tudo certo. Agora, o que a gente sempre recomenda é para vocês assistirem Sol, Lua e Ascendente no seu mapa. Então, vai lá, assiste sua Lua e o seu signo ascendente. Tem leitura aqui no canal para todos os signos. Já aproveita e manda para todos os seus amigos na lista de WhatsApp para me ajudar a crescer aqui o canal, tá? Janeiro de 2025, signo de Virgem. Bora lá, signo de Virgem, janeiro de 2025. O que vocês precisam saber, né? Bora lá, Virgem. Vocês estão com pressa, né? Vocês estão assim, uau! Uma ânsia, uma vontade de fazer as coisas acontecerem, porque saiu aqui um 8 de paus. E o 8 de paus, ao mesmo tempo que é uma carta que me fala de velocidade, de agilidade, de pressa, do desejo de querer que as coisas aconteçam rápido, para ontem. Ela também vai me falar de falta de paciência, né? Porque às vezes a gente quer tanto acelerar os processos, os acontecimentos, e aí a gente acaba entrando às vezes um pouquinho na ansiedade, né? Na insônia, preocupação, né? Mas é uma carta que ela fala muito para nós sobre providência divina. Aqui, ó. 8 de paus, ó. Veja que a Índia aqui tá olhando para o céu. E nesse céu tem muitos cometas, naves espaciais, Espírito Santo, você, enfim, para aquilo que você curte e acredita, imagina aí, né? Uma providência divina, uma luz divina, tem um trabalho que está sendo feito, agilizado, providenciado, arquitetado para você. E aí a gente precisa entender que aí vem a paciência, que no tempo certo tudo chega para nós, né? Tudo atravessa o nosso caminho na hora certa. Olha só. E às vezes, quando as coisas não estão acontecendo como a gente quer, a gente precisa ter esse entendimento, né, Virgem? Que muitas vezes a gente não tá pronto ainda para aquilo que a gente deseja. Existe uma jornada ainda a ser percorrida, alguma coisa a ser compreendida, aprendida, algo precisa ser entendido para vir para nossa consciência, para de fato a gente sentir ali na nossa vida que realmente houve uma mudança. E é uma mudança muito em nós, né? A gente muda diante de alguma coisa, de alguém, de uma situação. E quando a gente muda, a gente observa que fora também tá diferente. É sobre isso. Aqui a gente tem a necessidade de vocês comunicarem, né, a sua verdade com mais amorosidade, com mais empatia, com mais respeito, porque a gente tem um Mercúrio em Sagitário. Mercúrio vai falar da nossa comunicação, como que a gente está falando para o outro,
aquilo que a gente quer falar? Será que a gente é agressivo? Será que a gente comunica bem com amor, com leveza, com respeito que a gente precisa comunicar para o outro? Porque Sagitário vai me falar do quanto eu tô conectada com a minha espiritualidade, ou mais claramente, o quanto eu consigo ser como Jesus na minha vida. Jesus era amoroso, Jesus era um fofo, né? Jesus acolhia todo mundo. Jesus não fazia diferença entre as pessoas. Jesus não competia com ninguém. Jesus não tinha ego. Jesus era só amor. Então, o quanto eu estou trazendo de fato esses conceitos para a minha vida e procuro, ou tento, ou me esforço em colocar tudo isso em prática na minha vida, numa comunicação. Eu comunico que eu não quero alguma coisa, mas eu não vou lá e sou agressiva com a pessoa, uso o poder da minha palavra como uma espada que corta. Não. Eu uso o poder da minha palavra, sabendo que a minha palavra é um poder mágico que eu tenho, então eu comunico ao outro alguma coisa que eu não quero mais, que eu não desejo mais, que eu não quero que seja de determinada forma, com leveza e amorosidade, respeitando o outro, porque o outro tem um outro ali na minha frente, né? Tem um ser humano ali com sentimentos. Você cuida dos sentimentos da outra pessoa? Ou você pensa que só existe você no mundo e você vai falar, eu falo mesmo, porque eu sou assim. Mês de janeiro é sobre isso. Pajem de espadas. Pajem de espadas. Perceba que o pajem de espadas, ele fala da má informação. O pajem de espadas, por ser uma carta de espadas, é uma carta do ar, da mente, ele carrega uma espada que corta. E os pagens, eles são os mensageiros, eles trazem as mensagens. Ou eles levam as mensagens. E ele trata de levar a má informação, a má comunicação. Então perceba como energia não mente, e eu realmente estou me comunicando com um grupo de virginianos que talvez por pressa, por uma ansiedade muito grande de ver a vida de vocês mudar, tomar um outro rumo, vocês estejam assim um pouco sem paciência, né? E aí acaba agregando mais problema para a tua vida, porque você aqui tá vindo muito que eu tô me conectando com um grupo de virginianos que não estão tendo equilíbrio na forma como estão se comunicando com as outras pessoas. Então, cuidado para você não ser a pessoa que difunde fake news nas redes sociais, né? Você tá tão acelerado que qualquer coisa que você lê, você acredita e você começa a divulgar isso para outras pessoas, sem se aprofundar se aquilo é verdade ou não. E isso eu falo para tudo, tá? Às vezes uma fofoca que chega no teu ouvido no teu local de trabalho, às vezes alguma coisa que alguém vem contar para você e você recebe mal, e aí já sai dando pé na porta, já querendo brigar com alguém, e aí você não foi se aprofundar numa informação, numa situação para saber se ela era real, se aquilo não é só o outro querendo semear discórdia. Aqui precisa cuidar muito teu mês de janeiro, porque a gente tem você aí, ou você, pela sua falta de paciência, aceleração, ansiedade, tá metendo os pés pelas mãos aí nas coisas que chegam para você. Você mesmo sendo o propagador de uma fofoca sem profundidade, de uma má informação. Porque aqui precisa buscar a fonte, precisa se aprofundar nas coisas. Não pode deixar o ímpeto, a ansiedade, o seu destempero, o seu descontrole, tá? Porque aqui novamente eu tenho Mercúrio, só que agora ele tá em Libra, nesse pajem de espadas. E Libra me pede o quê? Equilíbrio. Libra é a balança, Libra é a justiça, Libra é a justiça de Maat. Eu vou contar essa história para vocês porque aqui precisa que vocês entendam isso, porque tem uma questão com espiritualidade aqui, de ser como Deus, né?
Então eu vou contar para vocês a história de Maat, a balança de Maat. Maat era uma deusa no Egito que ela é responsável pela justiça, bem rapidamente, tá? Ela é responsável pela justiça. Então, quando as pessoas morriam, o coração da pessoa era retirado e era colocado na balança de justiça de Maat. De um lado o coração do morto, do outro lado uma pena. Então, tinha que ter equilíbrio nessas duas forças ali nessa balança. Se o coração pesasse mais que a pena de Maat, significa que havia ali um coração pesado, cheio de mágoas, frustrações, culpas, reatividade, muita raiva, raiva do mundo, raiva da vida. E aquilo pesava aquele coração. Aquele coração pesado, mais pesado que a pena de Maat no outro ponto da balança, era o suficiente para que aquela pessoa não pudesse ir aos céus, né? Ao descanso eterno, como você quiser chamar, né? Estar junto, né? No trono, do lado de Deus. O coração dela era pesado. Então, ela era direcionada ao submundo, que hoje muitos podem entender, né, como um umbral, ou seja lá o que você acredita, o inferno. Então, aqui, o que faz um coração ser leve, né? Já pensou sobre isso, Virgem? É a gente cuidar para não ter má língua, maus pensamentos, más atitudes, para a gente ser leve na vida, para a gente entender que tudo faz parte, que tudo é um processo, sem raiva, sem culpa, sem frustração. É uma jornada espiritual aqui que precisa acontecer por trás, né? Para que você cada dia mais seja um Jesus na terra, né? Seja e pratique os ensinamentos de Jesus o máximo que você puder, para buscar ser, né, esse coração leve. Rainha de Paus. E Virgem, Rainha de Paus é um poder, é a bruxona do tarô, é aquela que detém uma sabedoria suprema, um controle sobre as próprias forças. Ela conhece a sua luz, ela conhece a sua sombra, ela sabe lidar com tudo que há de melhor em si mesma, assim como ela sabe tirar daquilo que não é tão bom que ela carrega o melhor. Na verdade, ela injeta luz na sombra dela. Ela ilumina a sombra dela para que ela possa manifestar a potência dela no mundo. E olha que a Rainha de Paus é uma potência. Então é sobre isso, né? O quanto você olha para sua luz, para sua sombra, o quanto você está injetando de luz nas suas sombras, reconhecendo que elas existem em você e está tudo bem, Virgem. Porque a gente veio aqui mesmo para aprender. Planeta Terra é um planeta de escolinha, cara. E nós somos aí as crianças do universo. Mas, acima de tudo, Rainha de Paus vem me falar que nós precisamos ser confiantes. Confiar na jornada, confiar em Deus e, acima de tudo, confiar em nós mesmas. Uma energia de Marte em Áries, né? Marte? Vênus. Vênus em Áries. Vênus vai falar da beleza, do quanto a gente nutre, acolhe, ama. O quanto você nutre, acolhe e ama a você mesma e aos outros. O quanto você nutre o outro, o quanto você acolhe o outro. Você precisa também se acolher, né? Quando você se acolhe, se nutre, você entende que o outro também é imperfeito. O outro também está tentando fazer o melhor que ele pode. Mas você só consegue trazer esse acolhimento para o outro quando você acolhe as suas sombras. E o ariano, né? Que é a energia de Vênus em Áries. Áries é muita atitude. Então agora você precisa dessa atitude toda em prol de você mesma. Virginianas queridas, virginianos queridos. E no fundo do deck, 7 de copas. E o 7 de copas vai me falar de quando eu tô bem trabalhada nesse rolê todo, quando eu me sinto pronta, quando eu venho fazer todo esse trabalho espiritual aqui, eu tô pronta para seguir numa nova jornada, numa nova direção, mas essa carta tá no fundo do deck, porque é realmente um trabalho a ser feito aí ao longo do mês de janeiro,
para que você então possa começar a trilhar essa nova jornada em direção a um novo, né? Transformada, que aqui é uma energia de Saturno em Peixes, né? Peixes também vai falar sobre uma espiritualidade muito grande. Aqui vocês estão precisando se conectar ou reconectar com a sua espiritualidade. Se você já vem trilhando uma jornada, né, de espiritualidade, de caminho espiritual, talvez seja o momento de mais profundidade, de você dar passos mais profundos aí em alguns entendimentos, porque aqui necessita uma transformação. Saturno, grande pai, ele vem me falando dos nossos karmas, e às vezes tudo isso que eu tô falando para você é o seu grande karma, né? Aquilo que você realmente veio trabalhar em você aí, que é tão difícil fazer, né? Algumas coisas ainda não estão claras para você, você não entende algumas coisas ainda, mas fique tranquilo, ao longo do mês de janeiro eu acho que isso vai esclareando, porque a gente ainda tem também um set de espadas no fundo do deck, então perceba, ó, você ainda se sente amarrado, aprisionado, por isso que você tem uma vontade doida, uma ansiedade de querer mudar, você tá cansada, não aguenta mais essas prisões mentais, ainda se sente um pouco confuso com algumas coisas que se apresentam para você, novamente, não, aqui agora a gente tem, novamente uma energia de Saturno, agora em Gêmeos, perceba, o karma na comunicação, então a comunicação é o grande ponto aí que você precisa cuidar no mês de janeiro, tá, Virgem? Aqui muito sobre comunicação, quando você, e sendo uma carta de espadas, novamente falando daquela língua que corta, né, ou da língua que propaga uma informação que não é legal, porque Gêmeos, o lado negativo do geminiano é o fofoqueiro, né? Ele sai difundindo tudo sem pesquisar se aquilo faz sentido ou não, e essa carta no fundo do deck. Então nós temos aqui questões karmáticas com a comunicação muito grande, cuidado com a sua língua. Vamos para mais energias aí para o signo de Virgem. Signo de Virgem, mês de janeiro, o que mais os virginianos precisam saber, ó. Uma carta que quis virar a todo custo aqui foi 7 de paus. Eu vou botar ela de volta, mas ela quis virar, ó, 7 de paus. Você tá sempre se defendendo, né? E aí, nessa de se defender, eu vou deixar ela na mesa, me pediram para deixar ela na mesa. Ao mesmo tempo que você tá sempre se defendendo, no se defender, você às vezes usa sua comunicação de maneira que machuca o outro. Mais duas cartas, que mais os virginianos precisam saber, mês de janeiro. Signo de Virgem, mês de janeiro. O eremita. Perceba como tem aqui uma jornada para dentro, né? Aqui eu tô realmente me comunicando com algum grupo de virginianos que precisam se aprofundar nos estudos da espiritualidade. Isso tá claro aqui com o eremita, tá? O eremita é aquele que faz o mergulho para dentro de si. Ele começa a entender que o que tá fora não lhe agrega, não lhe acrescenta, não lhe ensina nada. Entre aspas. Ensina sim. Mas a minha verdade não tá fora, ela tá dentro. Então eu preciso mergulhar, eu preciso me reconectar. Alguns virginianos, com essa ansiedade toda e essa necessidade de que as coisas aconteçam para ontem, vão precisar se recolher um pouquinho no mês de janeiro. Não é na velocidade, a qualquer custo, que você vai encontrar suas respostas. Serenando a tua mente, acalmando os teus pensamentos, se recolhendo um pouco, se recolhe mais, não fica aí tanto para lá e para cá batendo perna, embaladas, em coisas que não vão te acrescentar nada. Aqui tá necessitando que você de repente busque um retiro, busque um final de semana na natureza, esteja mais conectado só você com você mesmo, né? Fazer uma viagem sozinho e aí procurar estar
na natureza onde você possa se abastecer de energia que venha da natureza, de uma cachoeira, de uma praia, de uma montanha, para que você possa ter uma clareza maior das suas ideias, dos teus pensamentos, daquilo que você deseja, porque aí se retirando um pouco, você fica com menos essa necessidade de se defender das pessoas, de achar que estão te atacando. Gente, eu moro num sítio e aí agora tá 100 graus, então eu tive que abrir a casa inteira. E aí vocês imaginam que vem tudo que é tipo de amigos aí da natureza voando. Então, é de tudo aqui, tá? Então, 7 de paus, você precisa recuperar a autoconfiança, parar de querer defender um ponto de vista, uma posição, que às vezes você não tá nem tendo clareza disso, né? Às vezes é alguma informação que chega para você, você não se aprofunda. É a história das fake news, né? Aí você começa a achar que tudo e todos estão contra você e, na verdade, nem é isso, a informação tá errada. Você não tá tendo clareza. Lembra dessa carta? Olha, não esqueça isso. Você tá desse jeito aqui, você não tá vendo as coisas por todos os ângulos, você não tá com visão total. Calma. Se reconecta com você mesmo. 7 de ouros. Ó, isso aqui é uma semente a ser plantada, né? Uma semente a ser plantada. O 7 de ouros vai me falar de semente plantada e que com tempo, persistência, todo dia eu vou lá e rego aquela plantinha. Então aqui, ó, para vocês que estão precisando aprofundar as suas conexões espirituais, práticas espirituais é constância e disciplina, tá? Uma planta não vai crescer sem a tua contribuição de regar todo dia. De ir lá, tirar as ervas daninhas, as larvinhas, né? As formigas, cuidar. Todo dia você vai lá, molha a sua plantinha, olha para ver como é que tá crescendo. É sobre isso a tua jornada espiritual aqui, o seu autodesenvolvimento, o teu processo. Então não adianta começar numa jornada espiritual e abandonar, né? Todo dia, no mesmo horário, eu faço as minhas práticas, minhas orações. Orações com profundidade. Não é oração assim, ó, Pai Nosso, traz a santificado. Ai, hoje eu já fiz, já rezei. Mas eu tô lá, ai, Pai Nosso, que tá, mas eu tô pensando na lista do mercado, no filho que eu tenho que buscar na escola, na roupa que eu deixei na lavanderia. Ai, meu Deus, a comida tá no fogo, tenho que desligar a panela. Não. Esse tipo aí não tá servindo pra nada, vou te contar, tá? É aquilo, né? A gente fala aqui com a espiritualidade. Eu conto, vocês contam. Tá, Virgem? E no fundo do deck a gente tem a carta do louco. E a carta do louco é o salto de fé. A carta do louco é aquele que acredita, de olhos fechados, acredita na espiritualidade, acredita em algo maior, acredita que tá tudo certo, que não tem nada a ser mudado, a não ser aquilo que eu tenho como sombra em mim. Não tem, tipo, vocês pensarem assim, nessa ansiedade do 8 de paus, né? Muitos podem estar pensando assim, ai, porque eu demorei para começar esse curso está sendo tão bom para mim, tá me transformando, ai, por que eu demorei tanto para começar a estudar isso? Porque antes você não estava pronto para receber aquele conteúdo. Então, tá sempre tudo certo, agora é o momento certo, agora é o momento que você tá pronto para receber a informação, o conteúdo, e bora, segue adiante, segue o baile. O importante é o que eu tô fazendo com o meu tempo agora. Nunca é tarde para mudar, para melhorar, para injetar luz na nossa sombra, para a gente se transformar numa pessoa melhor, para a gente buscar respostas mais profundas sobre o que a gente veio fazer aqui, sobre o que de fato eu preciso mudar em mim. Tem todos esses rolês aqui na sua leitura, Virgem. Vamos lá de baralho cigano, vamos para mais energias aí, mês de janeiro, signo de Virgem. O que os virginianos precisam saber, ó, tá caindo, as cartas estão pulando aqui.
A transformação. Pesquise aí a cobra que troca de pele. Sempre que ela percebe que a pele dela tá velha, enrugada e blá blá blá, ela vai lá e ela se recolhe num processo profundo. Eu não sei bem ao certo se ela fica por mais de um mês, quanto tempo ela fica, mas ela fica muito tempo hibernando, recolhida, para fazer o seu processo de trocar a sua pele. E nesse processo é óbvio que ela sente dor. É muito parecido com o processo da águia. A águia também, num determinado momento da vida dela, ela se recolhe e com o próprio bico ela arranca as penas, as unhas, né, das patinhas dela, e depois ela consome ou arranca o próprio bico. E eu fico, quando eu ouço essa história, eu fico pensando assim, nossa, é uma dor descomunal, deve ser, né? E aí renasce com bico novo, penas novas, a cobra com uma pele nova, transformada, rejuvenescida. Então, todo o processo, principalmente para vocês aí que estão numa busca espiritual ou querendo começar uma busca espiritual, né? Muitos aí começando a olhar para o céu e se questionando, né? O que eu vim fazer aqui? Qual é o meu rolê? Qual é a minha jornada? Saiba que a gente injetar luz nas nossas sombras, naqueles traços negativos que a gente tem e não consegue mudar sozinho, né? É um processo dolorido, dói. A gente tem que lidar com muita coisa que a gente carrega dentro da gente, com as mágoas, com as frustrações, com aquilo que a gente armazena. De repente a gente começa a ver que a gente está armazenando coisa que não precisa mais, que a gente já pode, dispensar, jogar fora. Peça ajuda, vá fazer uma terapia, né, convencional com psicólogo, ou vá fazer uma terapia multidimensional que tem habilidade, capacitação de olhar para todas as suas camadas, inclusive camadas planetárias de você, né? Para quem está mais aprofundado nos estudos aqui, né, já transcendeu quarta dimensão e já entende que a gente ainda tem fractais de alma em outras esferas, outras dimensões. Ixi, eu rolei aqui para alguns virginianos aqui é muito mais profundo do que você possa imaginar. Uma aliança com a tua espiritualidade. Aqui a gente tem a carta da aliança. Para muitos aqui que estão nessa jornada espiritual, uma aliança mais estreita com a tua espiritualidade, né? Como se alguns de vocês aqui tivessem recebendo mesmo informações de um mentor novo se apresentando para vocês. A mediunidade de vocês avançando em níveis consideráveis aqui. Alguns aí, depende do que você frequenta, isso crescendo, expandindo, por isso que tem a necessidade de profundidade aqui em questões da espiritualidade. Mais uma carta. E muitos aqui recebendo chamados mesmo. Vocês estão começando a sentir dentro de vocês um chamado para alguma coisa. Muitos ainda não têm clareza do que é. Glaucio, eu tô começando a ter sonhos, eu tô começando a ver, eu tô começando a sentir necessidade de escrever coisas, depois eu vou ler, parece que não foi eu que escrevi. Tem muitas coisas assim aqui acontecendo para alguns também, tá? O início de uma jornada. E ó, uma jornada muito bacana, a carta do cachorro. Então vocês podem confiar que tudo que tá chegando para vocês é pro seu bem maior, tá? O que vem da espiritualidade, esse chamado, o que vocês ouvem no ouvidinho de vocês, será que sou eu? Será que eu posso confiar? Sim, confiem, tá tudo certo. E se lancem, confiem, se lancem, avancem. Aqui precisa que vocês confiem que tá tudo certo. E a única coisa que vocês precisam fazer é se aprofundar nos estudos, nos conhecimentos, para realmente começar a avançar aí nessa jornada. Eu vejo uma jornada linda iniciando ou se aprofundando para os virginianos no mês de janeiro.
Olha como o problema de vocês é comunicação, né? Porque agora começou a pegar a minha garganta, que é o chakra laríngeo, que é o chakra que vai falar da comunicação. E eu esqueci de pegar a minha água. Ainda bem que a gente tá no final, porque eu não tô mais, ó. Cuidem da comunicação de vocês, tá? Essa é a grande mensagem. Mensagem final da deusa Atena para signo de Virgem. Signo de Virgem. Eu escolho tentar de novo. Minha escolha de crescimento agora é refazer as forças e tentar de novo. Algum aspecto importante foi negligenciado ou perdido e uma nova tentativa poderá resultar em sucesso. Escolho tentar outra vez. Então é isso que vocês vão decretar nos comentários, tá? Escrevam nos comentários, não desista da jornada, sejam persistentes. É uma sementinha que a gente planta e tem que regar essa florzinha todos os dias para que realmente a gente tenha um vaso florido lindo, tá? Então vocês vão decretar nos comentários. Eu escolho tentar outra vez. Eu escolho tentar outra vez. Eu escolho tentar outra vez. Que bom, signo de Virgem. Sucesso, felicidades, feliz 2025 para vocês, um beijo enorme, nos vemos aí na próxima leitura, tchau!